Olá, eu sou a doutora Elisete Kaffer e hoje vamos para o nosso quadro Perguntas e Respostas. Anticoncepcional faz mal à saúde? Olha só, tem que determinar exatamente como que é utilizado esse anticoncepcional, se ele está sendo utilizado via oral, injetável, transdérmico, intrauterino. Nós temos diferentes formas de métodos anticoncepcionais. Então nós temos, por exemplo, a pílula anticoncepcional hormonal oral. Então, no caso da pílula anticoncepcional hormonal oral, nós temos a pílula a ser tomada via oral, com passagem pelo fígado, e temos as pílulas que fazem o bloqueio do eixo neuroendócrino imunológico a nível de suprarrenais, é um bloqueio periférico. Por exemplo, qual pílula dessa anticoncepcional que faz um bloqueio da ovulogênese a nível periférico? As mais antigas, né? A microdiol, a Diane, e existem as pílulas mais modernas que fazem um bloqueio a nível de pineal, do FSH-LH, dos hormônios folículo estimulante e dos hormônios luteinizantes. Então, se, por exemplo, a pessoa já tem uma fadiga de adrenal e ela vai utilizar uma pílula anticoncepcional que causa já um bloqueio da glândula suprarrenal, ela está utilizando o quê? Cutucando a onça com a vara curta. Ela está utilizando uma ferramenta que vai justamente sobrecarregar um órgão geneticamente mais frágil, que é a glândula suprarrenal. No caso da paciente estar usando uma pílula anticoncepcional que causa bloqueio de pineal, né, são as pílulas mais modernas que existem no mercado, e ela já tem uma fadiga de pineal, ou seja, ela já tem um estilo de vida, né, neurocomportamental, neurointelectual maior do que a capacidade genética de fazer a gestão, ou seja, está passando por um momento estressante, está tendo uma bagagem de estudos muito grande, está tendo privação de sono, uma sobrecarga de estresse. Então também é a pílula errada para a pessoa errada no momento errado. Por isso que a gente sempre tem que fazer o quê? Ring test. Além de ter a prescrição médica dentro da alopatia, você vai fazer o teste biofísico para saber se é o produto certo, do jeito certo, na hora certa. Então existem pessoas que momentaneamente não se tornam capazes de absorver a pílula anticoncepcional via oral. Por quê? Porque estão passando por estresse crônico, e quem está passando por estresse crônico automaticamente tem uma fadiga de pineal, uma fadiga de adrenal. Ou seja, a sobrecarga ou emocional ou física que ela está vivendo é maior do que a capacidade do corpo dela de digerir. Todas as vezes que a gente passa por estresse crônico, fisiologicamente a gente deixa de fazer digestão, detoxificação, sono reparador e produção hormonal. Ou seja, fisiologicamente, num período estressante, a pílula anticoncepcional ela tem menor absorção, uma carga tóxica aumentada, interfere mais no sono reparador e tem um menor efeito sobre os hormônios androgênicos, progesterona, testosterona, estradiol. Então seria a coisa certa no momento errado. Nós temos as outras opções de métodos anticoncepcionais, por exemplo, os implantes hormonais de progesterona. Ele já tem um efeito subcutâneo, uma liberação lenta e progressiva, não causam uma sobrecarga digestiva, e eles promovem o quê? Uma liberação progressiva hormonal através dos vasos linfáticos que vão atuar diretamente em todas as glândulas do corpo, bloqueando, assim, fazendo com que o nosso ciclo hormonal, em vez de ser a parte de estrógeno, progesterona, a parte secretora do útero, né, forme aquela camada do endométrio secretor para preparar para anidação, para oxigenação. Isso aí depende do estrógeno, né? Quando a gente coloca o implante de progesterona, a gente mantém sempre o útero com a camada interna dele de maneira atrofiada. Então a pessoa ela tem uma diminuição do processo menstrual ou ela deixa de menstruar. Com isso não tem como nidar o óvulo, e é um método anticoncepcional secundário.
Então, o implante hormonal às vezes é um recurso para quem está passando por estresse crônico e tem às vezes uma alteração digestória, tem uma sobrecarga hepática, uma gastrite, uma alteração intestinal. Existe também outro tipo de método anticoncepcional que são os implantes, os dispositivos intrauterinos, são os DIUs. Então existem os DIUs, por exemplo, de cobre, os DIUs de prata, né, que tem um efeito de impedir a nidação do óvulo dentro do endométrio vascular, dentro do útero. E existe os DIUs de hormônio, né? O DIU de Mirena, por exemplo, que além de ter esse efeito mecânico para impedir a nidação hormonal, ele também tem o efeito de liberação de progesterona, diminuindo também o efeito secretório do endométrio. Então, pessoas que têm, além disso, que querem ter um método anticoncepcional, mas tem uma menstruação volumosa, tem dismenorreia, hipermenorreia, metrorragia, menstruam longos períodos de tempo, grande volume, às vezes é um método anticoncepcional que une o útil ao agradável, porque ele vai causar uma atrofia naquele período do endométrio secretor, permitindo assim o bloqueio da nidação e o bloqueio do excesso do volume menstrual. E além disso, a gente tem outro método anticoncepcional químico também, que é os adesivos hormonais. Esses adesivos eles são colocados também uma vez por semana, com efeito transdérmico de manter os níveis hormonais modulados para que não ocorra o quê? O processo de formação do endométrio secretor, para que não ocorra a ovulação nem a nidação, né, do óvulo fecundado, e desse modo impedindo assim a fecundação e a gestação indesejada. Também é um método que poupa fígado, intestino, a parte de sobrecarga digestória. É um método externo, só tem que lembrar às vezes de não esquecer de trocar o adesivo uma vez por semana, e é um método que para algumas pessoas pode ser extremamente funcional. E por último, existem os métodos de barreira. Então existe tanto o condom, a camisinha masculina e a camisinha feminina, que também é um excelente método que, além de ter esse método anticoncepcional, efeito anticoncepcional, ele é um método de barreira contra principalmente as doenças sexualmente transmissíveis. Lembrar que o grande perigo que aconteceu da década de 70 para cá, sempre existiu doenças sexualmente transmissíveis, né? Sífilis, gonorreia, todas as patologias, só que elas eram tratadas e curáveis, né? O advento do HIV, a gente tem que lembrar que é uma patologia hoje que é controlada. As pessoas precisam manter os antirretrovirais para o resto da vida, para prolongar, né, a qualidade de vida. Ou seja, quem vê cara não vê AIDS. Então tem que lembrar que continua sendo um excelente método contraceptivo e um método de barreira a camisinha masculina e a camisinha feminina. Ou seja, temos que adaptar cada corpo à sua individualidade e utilizar os recursos da medicina de acordo com a necessidade personalizada, genética individual de cada paciente. Isso é a integralização da medicina. Fica a dica. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha, comenta. Coloque sua dúvida na nossa caixinha de perguntas para a gente poder fazer uma dica do dia exclusiva para você. Conhecimento tem que se partilhar, hein?